A Reconquista é provavelmente um dos filmes mais problemáticos da história de Hollywood. O caos que ocorreu em todas as etapas de sua produção só pode ser comparado a alguns filmes, como A Ilha da Garganta Cortada ou Pluto Nash. Geralmente, os problemas com filmes surgem em um aspecto específico, mas o filme A Reconquista seguiu diretamente em direção aos recordes. E nesse sentido, a sorte definitivamente acompanhou o filme. Vamos lá! Muitos filmes parecem problemáticos mesmo antes do início da produção. Todos em Hollywood sabiam que um filme baseado no romance do escritor Ron Hubbard causaria muitos problemas. Todos, exceto John Travolta. Primeiro, o livro foi escrito pelo fundador do movimento religioso, a Igreja da Scientologia. E segundo, o livro sempre foi considerado inadequado para a adaptação cinematográfica. Mas John Travolta não podia ser parado. Ele tentou lançar a adaptação cinematográfica do romance de Ron Hubbard desde os anos 80. No entanto, naquela época, a carreira de John não estava em seu melhor momento. Seus filmes fracassavam, e os produtores de Hollywood tinham medo de lidar com ele, considerando que a presença de Travolta no elenco garantiria um fracasso de bilheteria. Porém, meados dos anos 90 trouxeram Pulp Fiction Tempo de Violência, após o qual a carreira de Travolta decolou, e os estúdios estavam dispostos a brigar pelo seu envolvimento em seus filmes. Quando depois de vários filmes de sucesso consecutivos, os honorários do ator chegaram a 15, 20 milhões de dólares por papel, a recém-formada produtora de filmes Franchise Pictures respondeu ao seu chamado. Os detalhes específicos do contrato entre John Travolta e a produtora Franchise Pictures são confidenciais e desconhecidos. Quanto ao conhecimento de Travolta sobre o que aconteceria com o filme, isso também é um assunto cercado de segredo. Portanto, a natureza exata de seus relacionamentos só pode ser especulativa e baseada em rumores. Segundo esses rumores, a Warner Bros., que estava envolvida na distribuição dos filmes da Franchise Pictures, supostamente foi aconselhada pelo Tom Cruise a se afastar de A Reconquista. Contudo, os representantes de Tom Cruise negaram repetidamente essas alegações, afirmando que os rumores eram difamatórios e uma tentativa de manchar a imagem de Cruise. É importante notar que Tom Cruise e John Travolta são as duas figuras mais proeminentes associadas à Scientologia em Hollywood. De qualquer forma, sem levar em consideração os rumores, tanto a Warner Bros. Quanto a Franchise Pictures seguiram em frente e iniciaram a produção do projeto no final dos anos 90. O roteiro do filme já tinha sido reescrito mais de 10 vezes até esse ponto. E quando o projeto finalmente recebeu luz verde, Travolta trouxe o roteirista Corey Mandel para se juntar ao projeto, e ele escreveu a versão final do roteiro. O próprio Travolta, que um dia havia desejado interpretar o papel de Johnny Goodboy, decidiu que já estava um pouco velho para isso, e se contentou com o papel do principal antagonista, Terrell. Para o papel de Goodboy, ele escolheu Barry Pepper, que deixou a maior impressão nele durante as audições. Um grande problema para o filme surgiu já na fase de pré-produção. Os produtores não conseguiam encontrar um diretor para o filme. Todos os diretores aos quais o estúdio se aproximava imediatamente se declaravam ocupados ou cansados demais. John Travolta até tentou convidar Quentin Tarantino para outra cadeira de diretor, mas Tarantino recusou imediatamente tal oferta, alegando que o material não era adequado para ele completamente. Enfim, após tentar diversos nomes de Hollywood e receber recusas de pessoas como Ron Howard e Martin Campbell, eles escolheram o novato Roger Christian como diretor. Disse que foi George Lucas, que trabalhou com Christian em filmes do universo de Guerra nas Estrelas, quem recomendou que os criadores do filme o contratassem. Christian costumava trabalhar como designer em filmes de George Lucas. Depois disso, o estúdio supostamente alocou 75 milhões de dólares para o filme, e a equipe de filmagem, visando economizar, foi para as densas florestas do Canadá para filmar, o que eventualmente levou a problemas adicionais. De acordo com o ator Barry Pepper, tão pouco dinheiro foi alocado para as filmagens que a equipe de filmagem teve que passar fome durante o trabalho, já que a cozinha no set era a pior que ele já tinha visto em toda a sua carreira. E como estavam filmando em locais remotos, não havia chance para os cidadãos que trabalhavam no filme de escapar para um restaurante fast food ou uma loja. Em certo momento, toda a equipe de filmagem estava pronta para se revoltar e colocar Travolta e os produtores nas estacas. Pepper afirma que ele e seus camaradas da equipe já estavam se preparando para começar a interromper as filmagens.
No entanto, as tendências revolucionárias foram apaziguadas por John Travolta, que se alimentava separadamente da equipe de filmagem. Ao descobrir sobre a situação precária dos cidadãos que trabalhavam, o ator começou a comprar os alimentos necessários com o próprio dinheiro e trouxe seu próprio cozinheiro para preparar almoços. Após isso, segundo Barry Pepper, os problemas com as refeições foram resolvidos e o clima no set melhorou. Segundo as declarações de John Travolta e dos produtores, a escolha do interior do Canadá para as filmagens permitiu que o estúdio economizasse muito dinheiro, e um filme exatamente igual, filmado nos Estados Unidos, teria custado pelo menos o dobro. Enquanto Travolta estava correndo pela floresta em pernas de pau, jornalistas americanos já estavam criticando o filme em seus artigos. Travolta mais tarde citaria esse fato como a principal razão para o futuro fracasso retumbante. Uma das publicações americanas, após obter o roteiro do filme A Reconquista, mudando seu título para Forças Sombrias, enviou o roteiro para os principais jornalistas do país e muitos produtores de Hollywood, pedindo que compartilhassem suas opiniões sobre ele. Depois disso, a publicação publicou os comentários recebidos sobre o roteiro. Todos eles eram desfavoráveis, e na melhor das hipóteses, começavam com palavras como estúpido, trivial e ridículo. Nos piores casos, a leitura do roteiro foi comparada a observar a vida de uma mosca de estrume. A verdadeira catástrofe ocorreu durante as primeiras exibições de teste. O público criticou a maquiagem, o enredo, a direção e absolutamente todos os atores. Normalmente, um estúdio tenta salvar a situação encurtando a duração do filme. No entanto, para a maioria dessas reclamações, isso não teria ajudado. Então, a Warner simplesmente cortou o orçamento de publicidade ao mínimo. O diretor Roger Christian, que já havia recebido um Oscar por cenografia no filme Star Wars Uma Nova Esperança, justificou-se pelo orçamento extremamente pequeno com o qual ele tinha que trabalhar nas filmagens. Segundo ele, o uso excessivo de ângulos holandeses, uma técnica em que o horizonte é inclinado e a câmera filma os personagens de baixo para cima, foi uma medida necessária, uma vez que o orçamento de iluminação do filme foi o menor que ele já viu em todos os seus anos de trabalho. Isso o levou a ter a ideia de adicionar uma certa sensação de quadrinhos ao filme por meio desses ângulos, buscando obter mais luz para a cena. Apenas John Travolta não desistia. Em todas as entrevistas antes do lançamento do filme, ele chamou A Reconquista de a lista de Schindler dos filmes de ficção científica e acrescentou que o filme era muito melhor do que Guerra nas Estrelas. Para dar peso às suas declarações, o ator prometeu várias vezes lançar pelo menos mais 2 filmes de continuação e produzir um caro filme de animação em computação gráfica em tamanho real. Os trabalhos nesses projetos deveriam começar assim que A Reconquista fosse lançado nos cinemas. Todavia, tudo isso não ajudou muito, já que os rumores sobre a qualidade do projeto se espalharam rapidamente por Hollywood. O burburinho na imprensa era enorme, e foi exatamente durante o auge desse barulho que A Reconquista foi lançado nos cinemas. O filme teve um fracasso retumbante, arrecadando 29 milhões de dólares nos cinemas com um orçamento de 75 milhões de dólares. Mas os problemas do filme A Reconquista não terminaram com seu lançamento nos cinemas. Um dos investidores processou o estúdio Franchise Pictures, acusando-o de fraude. O orçamento oficial do filme A Reconquista era de 75 milhões de dólares. Porém, após os processos judiciais contra o estúdio Franchise Pictures, nos primeiros anos dos anos 2000, foi revelado que foram gastos entre 40 e 45 milhões de dólares nas filmagens. O restante do dinheiro dos investidores foi direcionado para outras atividades consideradas mais interessantes para os proprietários do estúdio. Vale ressaltar que Franchise Pictures foi repetidamente acusado de tais manipulações. Os orçamentos dos filmes produzidos pelo estúdio sempre pareciam injustificadamente altos. Como resultado dos processos judiciais relacionados a vários filmes, Franchise Pictures foi obrigada a pagar mais de 100 milhões de dólares aos investidores. Essas ações judiciais acabaram levando o estúdio à falência. Talvez alguém tenha visto o filme O Som do Trovão, que, de acordo com as afirmações do estúdio Franchise Pictures, tinha um orçamento de 80 milhões de dólares. Uma história semelhante está ligada ao seu orçamento também. Após o fracasso do filme nas bilheteiras, quase todos os envolvidos na produção começaram a dar entrevistas em que expressavam opiniões desfavoráveis sobre o filme.
Barry Pepper afirma que a culpa pelo fracasso do filme é exclusivamente de John Travolta. Ele afirma que foi Travolta quem aprovou o terrível roteiro e que a maior parte do orçamento foi destinada ao seu cachê. Travolta chama essas declarações de mentiras. Segundo Travolta, ele recebeu apenas $10 milhões pelo filme, o que é muito abaixo do seu cachê habitual na época. Por seus trabalhos anteriores, como A Filha do General, que veio antes de A Reconquista, e o filme de ação subsequente ao fracasso, A Senha Swordfish, Travolta recebeu $20 milhões cada. A Reconquista conquistou 7 prêmios no Framboesa de Ouro. O único a escapar dos prêmios negativos foi o ator Forest Whitaker. Ele se desculpa com seus fãs em todas as entrevistas por sua participação no filme. Nas edições mais recentes do Framboesa de Ouro, o filme de Travolta também receberá prêmios como o pior filme da década e o pior filme dos 25 anos de história do prêmio. O filme está presente em todas as listas dos piores filmes da história de Hollywood, feitas por várias publicações. Barry Pepper, que recebeu um prêmio Framboesa de Ouro por sua atuação coadjuvante neste filme, afirma que ele definitivamente teria comparecido à cerimônia para receber seu prêmio se soubesse que estava indicado, pois concorda totalmente com a avaliação de seu papel. O produtor do filme, Eli Samarra, concordava com muitas das críticas dos críticos e do público, mas acreditava que o extremo negativismo em relação ao filme era resultado de um ódio infundado à cientologia, que, segundo ele, não estava presente no filme. No entanto, devido ao livro e a algumas figuras envolvidas no projeto, o filme foi recebido com um viés excessivamente negativo. O roteirista Jack Shapiro constantemente se desculpava pelo filme e compareceu à cerimônia do Prêmio Framboesa de Ouro, onde recebeu o prêmio de pior roteiro. Shapiro, responsável pelo roteiro do filme A Louca Louca História de Robin Hood, acredita que ao longo da história de Hollywood foram feitos centenas e milhares de filmes horríveis, mas A Reconquista é o pior deles. Ele coloca a culpa, porém, em Corey Mandel, que revisou significativamente seu roteiro a pedido de John Travolta, e devido a diferentes requisitos do Sindicato dos Roteiristas, ele não pôde proibir o uso de seu nome nos créditos. Então, ele recebeu o Framboesa de Ouro junto com Mandel. A carreira de ambos os roteiristas foi prejudicada pelo filme A Reconquista. Eles não trabalharam em mais nada desde então. O único que nunca disse nada contra o filme A Reconquista é John Travolta. Até hoje, em entrevistas, quando a questão envolve sua participação no filme, ele afirma que a obra foi maravilhosa e que ele ficaria feliz em atuar em uma continuação. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.